Uma marca de biquínis aqui de Maceió, antes considerada confiável por clientes, agora reclamações e acusações de golpes devido a atrasos na entrega. Que coisa, né? Essa situação ganhou uma repercussão grande nas redes sociais. E segundo o relato de uma cliente, os problemas começaram há um ano. Eu vou trazer a Mônica Hermílio agora ao vivo mais uma vez aqui, para que a Mônica possa trazer informações. Ô, Mônica, eu quero entender o seguinte, já são mais de 300 reclamações registradas. Então, a prova de que alguma coisa está acontecendo aí, alguma coisa está errada, né? A pessoa pede o biquíni para ir para o local, para aquela festa, para o verão, para qualquer outro lugar, uma piscina, um evento e tal. Não recebe o biquíni, mas independente se é o biquíni ou não, você está pagando uma coisa e não está recebendo, tem alguma coisa acontecendo de errado aí, né, Mônica? O que é que está havendo? Pois é, Wilson. E as pessoas, né, que perceberam que estavam sendo lesadas por essa marca de biquínis, entraram no site Reclame Aqui, que é um site que ele mede ali a reputação de várias marcas, de várias empresas. É um site bem confiável, onde você consegue saber como os clientes, né, estão recebendo aquela marca, aquele produto, como é que está sendo a relação de determinadas marcas com os seus clientes. E ao entrar lá é fácil de visualizar mais de 300 reclamações de pessoas que dizem que fizeram encomendas, que pagaram pelo produto e não receberam. Inclusive, tem encomendas de 2024, a gente já está quase no final de 2025 e essa pessoa ainda não recebeu. Para a gente entender como é que os clientes, né, podem reclamar, qual é o direito desse cliente que faz esse tipo de compra, né, que passa por esse tipo, digamos assim, de golpe. Eu vou começar agora com o Erickson Dantas, ele que é vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Alagoas, já está aqui com a gente. Erickson, boa tarde, bem-vindo ao Fique Alerta. Qual o direito, né, que o consumidor tem em casos como esse? O que é que o consumidor deve fazer? Boa tarde mais uma vez. Mônica, boa tarde. Boa tarde, Wilson Júnior. Boa tarde aos telespectadores do programa Fique Alerta que nos assistem ao vivo. O consumidor, nesses casos, ele deve primeiro, de antemão, fazer uma pesquisa, até por questão de cautela, de cuidado, para se comprovar a idoneidade do fornecedor. Pelos relatos, pela matéria publicada, foi comprovado que existiu um número elevado de reclamações no Reclame Aqui, que é uma ferramenta primordial para resguardar o direito do consumidor. E, nesses casos, o consumidor primeiro deve entrar em contato com o fornecedor, que fez a compra do produto, procurar de forma amigável registrar essa ocorrência através de e-mail, através de Instagram, salvo engano, é uma loja virtual, salvo engano, e para que se comprove ali o inconformismo do consumidor e o pagamento que o consumidor fez e não teve o serviço prestado. Aí a configuração de uma relação de consumo e pelos relatos e por tudo que foi veiculado e noticiado, se comprova uma má prestação de serviço. Isso, inclusive, está positivado no próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, e nesse momento o consumidor tem que se munir de provas e antecipadamente ter muita cautela pesquisando a respeito da procedência desse fornecedor de serviço. Nesse caso, as pessoas conseguem reaver o dinheiro? A Justiça tem algum mecanismo para fazer com que esse fornecedor possa fazer essa devolução? Porque as pessoas chegaram a fazer os pagamentos, né? As pessoas chegaram a fazer os pagamentos, inclusive, de acordo com o início aqui da entrevista, consumidor que desde 2024 não teve a garantia do produto entregue. Então, para que a Justiça possa dar amparo, dar guarida ao consumidor, primeiro é necessário que o consumidor possa se munir de provas. Comprovar que realmente fez aquele pagamento, ou via Pix, que é uma modalidade muito ágil hoje, ou via cartão de crédito. E o fornecedor tem o dever de estornar, inclusive, a compra feita no cartão de crédito. Às vezes manda até um link, se for uma loja virtual, para você acessar e fazer a compra, que é muito fácil com a tecnologia de hoje, né? Mas o consumidor tem que se munir de provas. Isso aí, de imediato, já gera um dano material, que foi o valor pago pelo produto e o produto não foi entregue. E dependendo da questão, se isso se sobrepor, se isso ultrapassar um mero aborrecimento, poderá, dependendo do caso concreto, ensejar até no direito de uma indenização por danos morais, sem prejuízo do dano material, que foi o valor pago pelo consumidor ou as consumidoras e o serviço não foi entregue. Em resumo, infelizmente, houve aí uma falha na prestação de serviço, porque o consumidor não teve um amparo daquilo que se pagou e do serviço que foi oferecido.
Erickson, nesse caso, com tantas reclamações, pode-se considerar essa prática como um golpe, um golpe estelionatário, né? Pode ser considerado como estelionato? Dependendo da conduta, poderá ser considerada. Não estamos aqui fazendo juízo de valor, né, do caso aí comentado, noticiado, mas dependendo da conduta, poderá se configurar um crime de estelionato, que está previsto no artigo 171 do Código Penal. Cabe também ao consumidor o direito de prestar um boletim de ocorrência. A autoridade policial, que é o delegado de polícia competente do local da queixa que for feita, né, irá tomar as devidas providências cabíveis para que isso venha ser apurado e aí se configure um estelionato ou não. Mas o consumidor, dependendo do caso concreto, poderá sim também procurar, nesse sentido, seus direitos, porque nesse caso aí, infelizmente, o direito do consumidor, ele foi, como é que se diz, maculado, foi prejudicado. E o consumidor é a parte mais vulnerável na relação de consumo. Obrigado pelas informações. Eu conversei com Erickson Dantas, vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Alagoas. Portanto, está aí, não é? É se munir das provas de que você teve aquela relação de consumo com essa marca, e não só com essa marca de biquíni, né? A gente fala assim, no geral, qualquer marca que você se sinta lesado, prejudicado enquanto consumidor. E procurar os órgãos competentes, né? Se possível, se necessário, a polícia registra boletim de ocorrência e procura os órgãos competentes de proteção ao consumidor, Wilson, que não pode ficar no prejuízo, né? Voltamos com você. Perfeito, Mônica, muito obrigado. Agradeço mais uma vez aí ao doutor Erickson Dantas, mais uma vez, brilhantemente explicando os detalhes para que as pessoas busquem, então, logicamente, aí os caminhos para ter sua reparação garantida, que é direito do consumidor. Obrigado, Mônica. E olha, em contato aqui com a nossa produção, a proprietária da loja esclareceu que não se trata de nenhuma tentativa de golpe e que o estabelecimento está passando por um processo de mudança de gestão e que ela mesma está em contato com as clientes lesadas para resolver a situação, entregando a mercadoria ou fazendo a devolução do pagamento. Bom, vamos aguardar então, está falando que está essa mudança aí de transição, enfim, e aí acabou acontecendo essa situação. Mas são 300 pessoas reclamando, ela deu agora a garantia de que está em contato com as clientes e os clientes para que seja resolvido o problema e a gente espera que assim aconteça e vamos continuar acompanhando, tá bom? Muito bem.